Ó Pai querido, que a Tua palavra venha brotar no nosso coração, que ela venha ficar guardada em nosso coração e dar frutos, Senhor. Enche os corações de esperança, enche os corações de alegria, pois nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. Fala conosco através da Tua santa e poderosa palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E a irmã Aline citou sobre a bênção. E hoje a mensagem é: onde começam as bênçãos? Onde começam as bênçãos? Tiago, capítulo 1, versículo 17. Nós vamos meditar nesse texto. E às vezes você pode até falar: mas eu vejo tantas pessoas contarem o testemunho, mas a minha ainda não chegou. Mas como foi dito anteriormente, permaneça firme. Como o irmão Neilando abriu o culto, fazendo a meditação naquele texto, e ele destaca a importância de permanecer firme, firme. Então a bênção de Deus vai chegar na sua vida sim. Os milagres de Deus alcançarão a sua vida sim. Quando nós permanecemos em Deus, Deus ele faz grandes coisas em nossas vidas. Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva, ou toda bênção e todo o dom perfeito vem do alto. É de lá que vem, irmãos. O salmista, ele descreve ali o salmo, e ele fala assim, ó: o Senhor é aquele que abençoa. Não é outro, a não ser o Senhor. E esse Deus é o Deus que você crê. Esse Deus é o Deus que você acredita, que pode mover os céus e terra para fazer aquilo que o seu servo pede, conforme a vontade dele. Então toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, e outras versões vão falar de sombras de variações. Porque o homem muda. O homem muda a ideia. Quantas vezes nós dormimos com uma ideia, acordamos no outro dia com outra ideia? Mas essa sombra de variação, essa sombra de dúvida, essa inconstância não faz parte da natureza de Deus. Então Deus, como a irmã Aline falou, desde o início, desde nós sermos antes formados no ventre da nossa mãe, Deus já sabia como você seria, como o seu intelecto seria, como a sua personalidade seria, porque Ele não tem sombra de variação. E quando nós recebemos as bênçãos de Deus, nós temos a certeza que a bênção de Deus, como diz o texto, Ele traz bênçãos. Em Provérbios 10, 22, Ele diz que as bênçãos do Senhor são aquelas que enriquecem. Essa versão que os irmãos estão vendo diz que as bênçãos de Deus são aquelas que traz riqueza. As bênçãos de Deus são aquelas que traz riqueza e não inclui dor alguma. As bênçãos do Senhor, ela nos traz felicidade. A bênção de Deus, ela nos traz alegria. A bênção de Deus nos traz esperança. A bênção de Deus, ela vem em nossa vida, e nós sabemos que é de Deus, porque ela não nos traz, não nos coloca em confusão. A bênção de Deus, ela nos dá alegria e não acrescenta dores. Então, se está acrescentando dor, se está acrescentando tristeza, se está acrescentando desânimo, se está acrescentando preocupações, ela não é de Deus. Porque muitas pessoas buscam as bênçãos de Deus e adquirem as bênçãos de Deus, achando que são de Deus, e falam: olha, isso é bênção de Deus, quando não são de Deus. A bênção de Deus traz riqueza e não inclui dores. Todos nós passamos as nossas adversidades, irmãos, todos nós passamos as nossas lutas, as nossas perseguições, como o irmão Neilando iniciou o culto mencionando. Mas aquilo que vem de Deus nos alegra. Aquilo que vem de Deus, mesmo sendo
um momento difícil, mesmo sendo um momento que você não consegue entender, ela te traz paz. Porque você sabe que Deus está sobre o comando de todas as coisas. Os benefícios de bênçãos têm origem no erro. Então, se essa bênção que as pessoas tanto falam, tem origem no erro, na mentira, no engano, nas trevas, mesmo que as pessoas classifiquem como bênção de Deus, elas não são bênçãos de Deus. Porque como o texto diz, ela vem do Pai das luzes. A bênção de Deus, ela não vem por causa de uma mentirinha contada. A bênção de Deus não vem porque você passou a perna em alguém. A bênção de Deus não vem porque você enganou alguém. A bênção vem do Pai das luzes. Aí é bênção de Deus. E aquilo que Deus reservou para você, ninguém pega, ninguém toma. A irmã Duda contou o testemunho dela também, alguns tempos atrás, de como foi atribuídas as aulas a ela. Se nós colocássemos aqui, e os irmãos testemunhassem, os irmãos iriam testemunhar, que aquilo que é teu, irmão, é teu. E ninguém pega, e ninguém toma, porque ela é a bênção de Deus. A bênção de Deus tem endereço certo, a bênção de Deus tem destino certo, e Deus não erra. Deus não erra. A bênção de Deus já está com o seu endereço. A bênção de Deus, como a irmã Aline falou, está com o seu nome. Já está determinada para você. É confiar em Deus. Então tudo isso que às vezes as pessoas falam, olha aqui a minha bênção, mas adquiriu pelo engano, pela falsidade, pela mentira, por passar os outros para trás, mesmo que elas falem que é bênção de Deus, não são bênção de Deus. Quando uma atitude errada te dá algum benefício, ou uma prosperidade, o incauto, o indouto, ele acha que é bênção de Deus, mas não é. Não é. A bênção de Deus traz alegria e não acrescenta dores. Gálatas 6 e 7. Paulo revela com muita clareza nesse texto a fonte límpida das bênçãos de Deus. As fontes transparentes das bênçãos de Deus. A bênção de Deus não tem nada encoberto. As bênçãos de Deus não tem nada escondido. As bênçãos de Deus só tem, olha, eu vou falar para você, mas ninguém pode saber. A bênção de Deus, Paulo declara, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Plante honestamente, plante verdade, plante relacionamentos, porque Deus não se deixa enganar. Como eu disse, muitos falam, olha a bênção que Deus me deu, mas a origem da bênção não foi uma origem clara, transparente, límpida. Paulo nos revela, e em Efésios 1 e 3, nós vemos o todo o poder de Deus, e o Deus que dá a bênção. Em Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha de onde veio a bênção, que nos abençoou. Pode ser a coisa mais difícil do mundo, como a irmã Aline falou, pode ser uma vaga só. Pode ter pessoas com mais dinheiro que você querendo adquirir aquilo que você quer, mas se Deus já reservou para você, é seu. É seu. Eu lembro que nós compramos a casa e como a Aline falou, nós não tínhamos dinheiro nenhum, irmão. Até hoje a gente não sabe como comprar uma casa. E levamos documento, fizemos todo o trâmite e levamos. E eu gostava de ir tirar foto, porque olha, quando eu encaro no negócio,
falei assim, não, Deus, nós vamos orar. E eu lembro uma vez que eu estava lá na casa, não tinha nada de contrato assinado, a gente sabia que eles estavam fazendo a casa, e se desse certo, era nossa. E passou uma pessoa, e estava duas pessoas andando, e era uma mulher, e uma mulher falou para a outra assim, eu vou orar para Deus dar essa casa para mim. E eu lá dentro, irmão, eu falei, Deus, mas ela já é minha. Ela já é minha, Deus. Essa mulher dá outra casa para ela. Porque essa já é minha. Lembra de Jacó? O que Jacó fez, irmão? Lutou com o anjo. Lutou com o anjo. E tem um corinho que canta, que é o quê? Só dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Vira um forró, né? Isso que nós precisamos fazer, estar aos pés do Senhor e falar, Senhor, me dê a minha bênção, Senhor. Senhor, eu já estou orando 1, 2, 30, 40, mas eu acredito na provisão do Senhor. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele que nos abençoe. Irmão, nós precisamos pedir para a pessoa certa. E a Bíblia nos orienta como pedir, e a Bíblia também ela fala, olha, vocês pedem, mas não recebem, porque não sabem pedir. Peça para o Senhor. Assim como você pedia alguma coisa para o seu pai, para a sua mãe, quando você era criança, ou pedia para alguém. Fala, Senhor, eu preciso, Senhor. Olha por mim, Senhor. Porque ela vem do alto, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A bênção vem de lá. Para o ser humano adquirir as bênçãos de Deus, primeira coisa, ele precisa de obediência. A irmã Aline já mencionou aqui, Abacuque. E por incrível que pareça, nós não mostramos mensagem, né? Eu falo para a Aline que a gente tem vertentes teológicas diferentes. Quando ela está montando lá o esboço dela, né? Eu vejo aqui no culto. E ela também vê o meu aqui, né? Às vezes ela fala, o que você vai falar? Eu falo, diz. Aí ela fala assim, mas você colocou tal versículo? Eu falei, deixa comigo. Deixa comigo que eu estou montando o meu. Né? Você monta o seu lá, eu monto o meu aqui. Né? Mas às vezes ela falou um texto aí que eu coloquei aqui, ontem. Né? Mas eu não sabia como ela ia desenrolar esse testemunho, né? Mas ela falou da obediência. E é fácil obedecer? Não é fácil. Porque nós somos teimosos, nós somos briguentos. Nós queremos fazer a nossa vontade. Nós somos assim. Mas para receber a bênção de Deus, nós precisamos obedecer. Abacuque 11 e 8. Perdão, Hebreus, né? Abacuque mesmo, 11 e 8. Hebreus, está certo. Está certo. Pela fé, Abraão, olha só, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Olha só, embora não soubesse para onde estava indo. Deus, ele se mostra para Abrão ainda, né? Não tinha trocado o nome, Abrão. E fala, olha, eu te farei uma grande nação. Sai da tua parentela e vai. Vai para onde? Vai para onde eu te mandar. E o que ele fez? Obedeceu. E começa em Abraão, o nosso patriarca, os heróis ali da fé. Começa ali o nascimento de uma grande nação e de um grande povo de Deus. Através da obediência. Então obedeça a Deus, irmão. Obedeça a Deus. Quantos textos bíblicos nós temos falando sobre a obediência? A bênção de Deus, ela começa a ser derramada nas nossas vidas. A bênção de Deus, ela começa a ser ali, né, depositada, lançada sobre a nossa vida, quando nós demonstramos gratidão.
Então nós precisamos obedecer e também já ser gratos a Deus, porque nós sabemos que Deus está direcionando tudo. Mesmo que nós não estejamos entendendo nada, mas saiba que Deus está trabalhando. Porque às vezes nós não entendemos, às vezes nós falamos, parece que Deus está quieto, parece que Deus está calado. O silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. As bênçãos de Deus começam a ser derramadas pelo ato de gratidão, que nós demonstramos por todos os benefícios e pela graça de Deus. Porque às vezes nós só sabemos pedir, e pedimos, e pedimos, e pedimos. Mas a bênção de Deus começa na obediência e passa pela gratidão. A Aline às vezes sempre fala, olha, antes de pedir já começa a agradecer. Porque é um ato de fé, quando você agradece. É um ato de fé e de confiança em Deus, que fala, já deu certo. Tem um outro hino que fala, já deu tudo certo. Quando você agradece, então você já está falando, olha, eu sei que Deus vai agir, eu sei que de acordo com a vontade de Deus vai acontecer, e eu já agradeço a Deus. Então agradeça a Deus, irmão. Agradeça a Deus pela vitória que ainda não chegou, mas ela está a caminho, irmão. Ela está chegando. Tem pessoas que são ansiosas, e quando a gente compra um negócio no Mercado Livre, a gente fica olhando, onde será que está? A gente vê lá, está no central de distribuição de Cajamar. Pior, já não se entrega também, né, Mila? Está na central de distribuição de Cajamar. Aí você acorda de madrugada ali, né, para ir ao banheiro, aí fala, deixa eu ver onde está. Aí vai estar lá, central, distribuição, às vezes vem para Santos, né? Santos, aí fala, já está mais próximo. Então a bênção de Deus, irmão, ela está a caminho. Só que diferente do Mercado Livre, a sua verificação agora, não dá para ver no celular. É a fé. Você vai falar assim, eu sei que ela está chegando. Eu sei que a bênção de Deus está chegando. Já está com o cheirinho de bênção de Deus. E quando você menos esperar, vai estar alguém gritando lá, entrega. Sai correndo. Ela vai chegar, irmão, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, a bênção de Deus, quando nós partimos para a obediência, quando nós agradecemos, a bênção de Deus chega. Chega. No tempo de Deus, ela chega. A mulher do fluxo de sangue esperava ali 12 anos, mas quando ela descobre que Jesus estava passando, ela fala, olha, é a oportunidade que eu tenho para ser curada, e não importa como, se eu vou ter que falar com ele, se eu vou ter que parar, ou se eu vou ter que só encostar nele, mas eu sei que a minha bênção vai chegar. Interessante que Jesus estava indo para curar a filha de Jairo. Jesus tinha outro milagre para fazer, mas no meio do caminho, tinha bênção para a vida daquela mulher que esperava em Deus. Deus tem milagre para fazer na vida de todos nós, irmão, de todos nós, porque ninguém entrou ali naquela porta para cá, que não necessite de um milagre, de uma bênção de Deus, porque senão não faria sentido nenhum. Você está aqui, se você veio, é porque você precisa de um milagre de Deus, seja ela em qualquer área da sua vida, mas você precisa da intervenção divina na sua vida. Então, obediência, gratidão. Em Gênesis 26. Aí agora, além de ter a obediência, a gratidão, o que nós precisamos ter? A persistência. Tem gente desistindo rápido demais. Tem gente desistindo rápido demais. Gênesis 26, 15. Estes taparam todos os poços. Olha só. Que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo
de terra. Ou seja, Abraão, aquele que obedeceu ao Deus, ele foi e cavava poço. E onde ele cavava, tinha água. Porque Deus abençoa, Deus prospera. E passou-se o tempo, tinha ali algumas pessoas, que é o que o irmão Neilando falou lá no início, que se levantavam contra a vida de Abraão e agora de Isaac. E aqui eles falavam, olha, se esse poço está dando água, eu vou jogar entulho lá dentro. Se aquela pessoa está sendo abençoada, eu vou tentar colocar tristeza na vida dela. Eu vou tentar ali fazer com que ela pare, que ela desanime. Eu vou colocar ali alguma situação para ela olhar para trás e parar de acreditar em Deus. E aí eles taparam um poço, esse texto, estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, todos os poços, irmão, todos. Naquela época não tinha água encanada não, era o poço, era uma região árida, seca. Então quando tinha um poço, era uma grande coisa. Eles vão e tampam todos os poços, todos, cavando na sua época e enchendo de terra. O versículo 18, Isaac, o que Isaac fez? Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar murmurando, o que ele fez? Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. O 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Sabe por quê? Porque pode tentar acabar com os seus sonhos, pode tentar entulhar os seus sonhos, os teus poços, mas Deus te mostra onde tem a água viva. Então ninguém impede o agir de Deus na sua vida. Ah, eu vou tapar o ministério dele, eu vou acabar com a profissão dela, eu vou tirar ela do emprego. Irmão, não acaba, não tira, para aquele que crê no Senhor Jesus. Pode entulhar os poços, mas Deus vai te dar água nova. Deus vai fazer brotar algo novo. Porque se o Senhor está conosco, quem será contra nós? O 20. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Estava querendo brigar. Tinham vários poços, taparam todos os poços. Aí Isaac vai lá, abre um poço novo. Aí agora eles falam assim, olha, essa água aí é nossa. Olha, esse milagre aí não vai acontecer não. Olha, Deus não vai fazer isso acontecer não. Olha, desiste logo. Olha, desce que não vai dar certo. Para de sonhar, você é um sonhador. Por isso Isaac deu o nome daquele poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos, olha só o que eles fazem, cavam outro poço. Porque a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Podem tentar acabar com o sonho, podem tentar acabar com o projeto, podem tentar que você está falido, pode falar o que for, mas se Deus liberou a palavra dele de bênção sobre a sua vida, a bênção é sua, ninguém toma, ninguém pega, ela pertence a ti. Ela está chegando, ela está chegando. Versículo 22, Isaac mudou-se dali. O que Isaac faz? Cava um outro poço. E a pessoa vai sendo mais abençoada, mais abençoada, mais abençoada. Olha, aquele lá não deu certo. Não, mas aquele é sortudo. Quero ver na próxima. Aí vai, Deus te abençoa. E na outra Deus te abençoa. E Deus abre a porta. E Deus vai fazendo milagre. E as pessoas vão vendo que Deus, Ele é Deus na sua vida. Deus é Deus na sua vida. Os milagres de Deus acontecerão na nossa vida, na sua casa. Porque Ele é o Deus que faz. E não tem ninguém que impeça. Ninguém. Porque as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores.
Cavou outro poço e ninguém discutiu. Cansaram de discutir, porque falaram: olha, realmente, por causa dele, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra, assim como você também vai falar, quando tiver a bênção de Deus na sua vida. Ela vem para nós, é dada por Deus, e vai ser bênção para você, para sua família, para sua casa. Então, Isaac aqui, ele tem persistência, então persista. Às vezes nós estamos orando e oramos 1, 2, 3, 4 anos, e aí às vezes, não é isso, vou mudar de oração. Vou mudar, persista naquilo que Deus já colocou no seu coração, naquilo que você tem certeza, num chamado de Deus. Persista naquilo que Deus te mostrou. Não desista, não olhe para trás, persista naquilo que Deus te mostrou que vai ser para você. Em Deuteronômio Lucas 18 conta aqui uma história de uma mulher. Jesus, ele vai contar uma parábola de uma mulher que precisava de uma ajuda, e ela vai importunar um juiz. Então essa mulher vai e encontra esse juiz e fala: olha, juiz, julga a minha causa. E esse juiz, ele pega e fala assim: não, sai daqui, mulher, não quero julgar essa causa. Ela desistiu? Não, ela não desiste. O 2, por favor. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Então ele não importava com ninguém. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente, ou seja, a mulher, ela ia ali persistindo. Persistência. Tem coisas que são acima, é na persistência, é na rotina, é você perseverar. E a nossa salvação é assim também, é perseverar continuamente. Ele suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. A mulher falava ao juiz. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Então ele falou assim: olha, para essa mulher não me encheu mais, para essa mulher eu não quero ver mais a cara dessa mulher, eu vou fazer justiça com ela. Deus, ele trabalha do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Deus pode usar pessoas que você nem espera, para a bênção chegar na sua mão, para a bênção chegar na sua casa. E esse juiz se enche dessa mulher. Essa mulher está aqui, me enchendo as paciências, então eu vou atender logo essa mulher, para essa mulher ficar livre. Mas era Deus trabalhando na vida do juiz, para que a filha dele fosse abençoada. Olha só, já pensou Deus mover céu e terra para te abençoar? Já pensou Deus olhar para você e falar assim: olha, hoje é o dia da bênção daquela minha serva, daquele meu servo, daquela criança, daquele adolescente, daquele ancião. Então persista, não desista, continue. O Senhor, irmão, ele nos dá liberdade. Deuteronômio 30:19, Deus, ele não força ninguém a nada. Então, tome cuidado com esse evangelho forçado, esse evangelho manipulado, esse evangelho do cabresto. Deus não força ninguém. Deus nos deu o quê? O livre arbítrio. Olha só que Deus fala para o povo em Deuteronômio: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês. Deus ia castigar o povo, de que coloquei diante de vós. Olha só, e Deus fala assim: povo, eu tenho 2 caminhos, vida e morte. Vida e morte, a bênção e a maldição. Olha só que Deus está falando para o povo: eu coloquei 2 caminhos, bênção e morte, vida e maldição. Agora escolham, ainda Deus dá Deus ainda aconselha: escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Viu como nós temos um Deus bondoso? E você tem a oportunidade de escolher, e você tem a oportunidade de falar: Deus, eu quero vida, Deus, eu quero o caminho que me traz alegria. Então em Deuteronômio, Deus nos dá essa liberdade de escolhermos.
Porque quando a bênção de Deus vem, nós precisamos valorizar. Nós precisamos valorizar a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela chega na nossa vida e nós precisamos valorizar, cuidar da bênção de Deus, porque tem gente que ganha a bênção de Deus, não valoriza a bênção que ganhou. Ganha a bênção de Deus, não cuida do que Deus deu. Ganha a bênção de Deus, mas não amam a bênção de Deus. Tem cuidado daquilo que Deus tem te dado, irmão? Você tem cuidado daquilo que Deus colocou na sua mão? Do ministério, ou de uma bênção material? Nós compramos a casa, e nós já mexemos bastante na casa, e sempre tem alguma coisinha para fazer. É um telhado que tem que fazer, é um piso que tem que trocar, é um banheiro que tem que trocar o revestimento. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Faz uma churrasqueira, né, mano? Porque nós precisamos cuidar. Eu não posso largar, abandonar a bênção de Deus. O Senhor, Ele nos dá as bênçãos. Quantas pessoas, irmão, não sabem honrar as bênçãos de Deus? Quantas pessoas desvalorizam a bênção de Deus, ora tanto para receber a bênção, e quando recebem, ao passar do tempo, acaba ali desvalorizando. Eu lembro que quando eu era criança e o pai comprava um sapato para nós, irmão, meu Deus, irmã, dormia com o sapato. O sapato estava novinho, cheirinho de novo. A gente tirava da caixa, irmão, colocava o travesseiro e o sapato, porque estava novo. E quando está novo, a gente quer cuidar bem. É sempre assim. Uma vez eu comprei um multiprocessador, sei quantos watts de potência. Tudo eu queria triturar em casa. Tudo. Tudo. Jogava tomate, cebola, já tinha cebola para o mês inteiro congelado. Tudo. Era, passava lá. Está lá embaixo da pia agora. Quase, né? A gente fala mais rápido que a faca. Mas quando era novo, quando, né? A gente queria estar lá. O sapato novo na igreja, meu Deus, um exibimento terrível. E aquelas épocas o obreiro ia lá e puxava a orelha. Meu pai falava, pode puxar mesmo. E ia lá para a secretaria, que meu pai era tesoureiro. E chegava lá, o meu pai, qual que a orelha que o obreiro puxou? Foi essa e puxava a outra. Agora tem duas orelhas. Porque era exibimento, querendo mostrar. E às vezes a gente ganha a bênção de Deus, ali parece tudo bonito, nós estamos satisfeitos, ganhamos um dom, ganhamos a proteção, ganhamos uma casa, ganhamos alguma coisa de Deus, mas com o tempo nós, não estamos nem aí, deixamos. Então quantas pessoas que por não saberem honrar os benefícios das bênçãos que vêm de Deus, do Altíssimo, hoje estão amargando a perda. Quantas pessoas por não honrarem mais, não amarem mais a bênção que Deus deu, hoje estão amargando o sofrimento, o abandono, porque não honraram a bênção de Deus, e hoje sofrem a amargura, o sofrimento, o abandono, porque não honraram a bênção de Deus. Quantos maridos e quantas mulheres que não deram o devido valor ao cônjuge? Quantos? No início aquele amor, aquela paixão, aquela coisa toda, mas com o passar do tempo, quantos não deram mais valor àquilo que Deus deu? Então cuide, irmão. Honre aquilo que Deus deu. É difícil? É difícil, irmão. É difícil, mas vai orando, e vai pedindo, e vai tendo paciência, e vai tendo graça. Honre aquilo, porque no começo é tudo bem, olha só o meu esposo, olha só a minha esposa, olha só o varão, olha só a varoa, olha só a Rebeca, olha só o Isaac, tem nome para tudo, na igreja tem esse costume.
mas vai passando o tempo, então honre aquilo que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus te deu. Isso aqui eu não estou falando de questão financeira, de você pegar e levar para um restaurante, de você não viajar, não. Nas coisas simples, nas coisas de casa, nas coisas de lá. Quantos funcionários, irmão, não valorizaram a bênção e perderam o emprego? Perderam a bênção de Deus. Quantos crentes não valorizam mais os dons que outrora pediu, que outrora subia no monte, que outrora orava e jejuava para aquele dom, para que Deus te desse, e Deus deu. E onde foi parar o dom? Onde foi parar? Líderes que transformaram igrejas em casas de show, em casa de espetáculos, onde não se prega a palavra de Deus. Tem-se de tudo, menos a palavra. São líderes que perderam as bênçãos de Deus. Em Juízes 16 e 28, os irmãos têm um relato de uma pessoa que perdeu, mas Deus teve misericórdia dele ainda lá no final. O texto ele fala de Sansão. Lembra de Sansão? Aparece um anjo para a mãe de Sansão e fala: olha, vai vir um menino aí. E esse menino vai libertar o povo de Israel, ele vai ser um juiz. Só que naquela época, a palavra da mulher não era valorizada. Não é que a Bíblia seja, era a cultura local. Mas Deus sabe de todas as coisas, e manda um anjo falar com Manoá, que é o pai de Sansão. E o anjo aparece, e ele fala: olha, vai vir um menino aí. E o anjo fala: olha, ele precisa ser nazireu. Ele não pode tocar em cadáver, ele não pode beber bebida alcoólica, ele não pode cortar o cabelo. Já preguei sobre isso aqui uma vez. Mas Sansão cresce. Sansão começa a brincar com as coisas daquilo que não é para ser brincado. Sansão começa, se fosse hoje, né, brincar com as redes sociais, com as mensagens. Sansão vai brincando, encosta em um cadáver de um leão para pegar o urso, e começa. E aí o que acontece? Ele perde o Espírito Santo que lhe conferia força. Os irmãos sabem toda a história de Sansão. Ele perdeu. E já ouviram aquela frase, que nós só damos valor quando nós perdemos. Que isso não venha acontecer na nossa vida. Que isso não venha acontecer. Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças. Isso quando ele já estava lá no cárcere, quando ele já estava com os olhos furados, quando raparam a cabeça dele e a força dele tinha se ido embora. Mas ele ora com tanta fé, confiando no Deus Todo-Poderoso, que Deus lhe confere a força novamente. E ele pede para que ali um escravo, um menino, leve ele até o palácio, onde estava tendo show. Queriam mostrar ele como se fosse uma atração. E após essa oração, Deus concede força para ele. E ele mata mais naquele dia do que em toda a vida dele. Em Hebreus 11, se o irmão for ler os heróis da fé, por incrível que pareça, os irmãos vão encontrar o nome de Sansão lá. Caiu? Caiu. Pecou? Pecou. Mas é para mostrar que todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos os nossos erros, mas Deus nos sustenta, Deus nos livra, Deus nos protege. Então, não perca, valorize, não faça como Sansão. Se você recebeu a bênção, irmão, valorize. O crente abençoado que anda cheio do Espírito Santo, que manifesta o prazer em andar com Deus, ele não vai sair por aí correndo atrás de bênção. O crente que serve a Deus, que teme a Deus, ele não sai correndo atrás de profeta.
E quantas pessoas têm corrido? Que tem um profeta lá, eu vou lá. Tem uma pessoa lá, eu vou lá. Tem uma pessoa lá, a bênção de Deus. Deuteronômio 28. Ele vai contar e falar que as bênçãos de Deus, olha lá, se nós obedecermos, as bênçãos de Deus nos alcançarão. Então, irmão, não precisa sair correndo atrás de profeta. Não precisa sair correndo atrás de ninguém que se diz ungido. Deus te deu a capacidade de orar. Deus te deu o mesmo dom. Deus te deu. Converse com Deus. Porque quando nós depositamos a fé em alguém, nós não estamos depositando a fé em Deus. Em quem você tem crido para receber a sua bênção? Deus quer que a cada dia nós venhamos desenvolver a nossa fé. Se a bênção é sua, quem tem que correr atrás da bênção é você. É você. Nós somos os principais interessados naquilo que Deus tem para nós mesmos. A Bíblia ela fala do poder da intercessão, a Bíblia ela fala que tem que orar um pelos outros, mas só você sabe o que realmente você precisa. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Mas antes tem que obedecer. Obedecer. E no continuar, pelo horário nós não vamos ler os outros, mas pelo continuar do texto até o versículo 8, ele vai falar que as bênçãos do Senhor seguirão aos que crerem. Então você não precisa sair por aí correndo atrás, às vezes de pessoas que vocês não conhecem, às vezes de pessoas que são pseudos pastores, falsos mestres, mas dizem que ela é uma pessoa usada. Você também pode ser usado por Deus, e você mesmo sabe como ninguém qual é a bênção que você precisa. Então faça por onde? Na busca, na oração, na obediência, porque muitos são enganados quando correm atrás do homem, sendo que Deus tem resposta e palavra para você. Como o texto ele vai dizer, as bênçãos do Senhor correrão ou seguirão aos que crerem. Não é você que tem que correr atrás de bênção. O texto bíblico fala que é a bênção que vai correr atrás de você. Imagine isso. Você está parado lá e a bênção tropeça em você. Ele falou, olha, eu ganhei a bênção. Ela apareceu para mim. As bênçãos do Senhor, elas te acompanharão. Não é para correr atrás de ninguém procurando bênção. É nesse ambiente de correr atrás de alguém que surgem as heresias, que surge o engano, que aparece por aí pessoas cobrando dinheiro em troca de bênção. E o crente tem que estar vacinado contra esse monte de besteira que está por aí. Deus te deu uma inteligência, e nós precisamos usar a inteligência espiritual que Deus nos deu. A bênção, ela te alcançarão. Como eu falei, irmão, Deus tem o endereço certo. O endereço certo, a bênção vai chegar lá. Para finalizarmos, 1 Pedro 5:7. Em vez então de peregrinar nas igrejas, em busca de falsos proféticos, em busca frenética por bênçãos, procure ajuda em Jesus. Olha só que Pedro fala. Lancem sobre ele. Quer ter uma bênção? Quer ser abençoado? Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Lance sobre ele toda a sua preocupação. Lance sobre ele toda a sua fragilidade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, não é para correr atrás de ninguém, é para correr aos pés do Senhor Jesus. É Ele que tem, a bênção vem dEle. A paz, a alegria, a bênção que não acrescenta dores, vem dEle. Vem dEle. Como eu disse, a igreja está aqui para orar pelos irmãos. Mas a partir do momento que nós buscamos, a partir do momento que nós fazemos a nossa parte, nós começamos a ter experiência com Deus. E aí nós vamos fazer igual Jó, que antes só ouvia falar de Deus, mas lá no versículo 42, ele fala, hoje eu conheço Deus face a face. Queira conhecer Deus face a face, irmão.
Não queira conhecer Deus só porque tem o irmão pregando lá na frente. Ah, mas não, é para o irmão, eu vou lá, e eu gosto dos hinos, e eu gosto da bandinha. O culto não é feito para você vir ver, não é um espetáculo o culto, não é. O culto é para você chegar com o seu coração aberto, sentir a presença de Deus e falar: Deus, eu preciso, Deus da bênção. Então, procure ajuda no seu amigo Jesus. A falta de oração, a falta de comunhão, a falta de leitura da Bíblia faz com que as pessoas, infelizmente, depositem a fé no homem. Mas nós precisamos depositar a nossa fé em Deus. Na caminhada espiritual, é você e Deus. É você e Deus. Então faça no seu dia a dia uma caminhada com Deus. E não vai importar a bênção que você vai precisar. Deus vai trazer a bênção para a sua vida. Amém? O grupo de louvor vai louvar a Deus com um hino.